Boa noite, meu povo! Boa noite! É junho aqui no Nordeste, viu? Estamos na Paraíba. Tô ficando só. É aniversário aí, né? De Santo Antônio. Ontem foi o dia de Santo Antônio. Esse... Danou, né, gente? Mas a gente consegue, já aconteceu. Vamos ver se ele tentar de novo aqui. Eu vejo. Vamos começar o churrasco maravilhoso! Entrou. Desculpa. Mas que E quando a gente houve chegava, uma... a gente dançava forró e tomava vinho, mal. É assim, toma café, a gente toma estava... licor, toma qualquer coisa, para poder... Ótimo! A gente estava na questão de como foi a participação na Pedra do Reino, na minissérie, né? Isso. Então, eu estava falando, aí eu acho que cortou tudo, porque começou a rodar aí, mas tudo bem. Na época, em 2007, quando houve as gravações em Itaperuá, por sinal, foi feito uma cidade cenográfica, foi montada, a Globo indenizou uma rua antiga e montou um cenário específico dentro dessa avenida lá em Itaperuá. Uhum. E aí, Itaperuá na ocasião... é a cidade que o Ariano morou, não é isso? Só para poder... Isso. É verdade. Então, na ocasião, eu tinha passado por alguns perrengues profissionais e estava me restabelecendo na capital e também estava fazendo um curso de formação de teatro com a Elisa Toledo. E uma das especificidades era o cavalo marinho. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer um teste para a Globo, para a Pedra do Reino, e aí eu contando dessa experiência e também como tinha sido o texto, tinha sido aberto, eu fui contar um conto popular que eu sabia e fazia, brincava com ele. Foi assim, foi muito importante para a minha carreira profissional. Aí, tanto o personagem maravilhoso, como outras contas que eu fiz, e também o nível de conhecimento que eu tive com os artistas e também com toda a produção. Foi notável. Depois disso, eu fiz outros filmes. A troca que tem no espaço desse, gente, Claro. muito grande. E o aprofundamento da obra de Ariano Suassuna, né? Sim. É bom lembrar... Pode falar. É bom lembrar que Ariano Suassuna, ele nasceu no Palácio do Governo da nossa capital, a atual João Pessoa, que antigamente era Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Uhum. O pai dele era presidente da província, configura como governador do estado hoje. E, na ocasião, pela Revolução de 30, João Pessoa foi assassinado e, na época, foi atribuído a morte dele politicamente, que descobriu depois que não foi político, foi crime passional, e há uns estudos aprofundados melhor sobre desmaterializando esse pensamento de que foi o mandante, o pai de Ariano Suassuna, João Urbano Suassuna, parente também do próprio João Pessoa. Porque eles se dividiram, um estava apoiando Minas Gerais e o outro Rio de Janeiro, e por essa confusão, na Revolução de 30, houve a morte de João Pessoa, e aí colocaram culpa no pai de Ariano, e mataram o pai de Ariano no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, a mãe, sentindo ameaçada, saiu da capital com a família e foi para Sousa, onde hoje é a atual Aparecida, que é a Cauã, é uma fazenda dos familiares da mãe. E ele morou de 4 anos de idade em Sousa, na Paraíba, até os 7, onde foi para Itaperuá, que era também propriedade dos familiares do pai e da mãe. Aí
ele foi criado lá de 7 até 14 anos, onde foi para um seminário em Pernambuco, em Recife. E aí lá ele formou-se para a advocacia, ainda chegou a advogar, a trabalhar na área, mas ele preferiu Sim, ele fala ser que mestre, naquela época só tinha professor, direito, né? artista, né? Tinha poucas É, opções. Então, aquele mais se aproximava do direito, mas que no fundo ele não tinha nada a ver, né, com o direito. é verdade. Então, essas peças surgem exatamente como um elemento laboratorial dele na universidade, né? Ele traz um pouco da questão política, tal, dentro desses contextos. Quando a gente vai estudar, por exemplo, o Santo e a Porca, não é só a avareza como prenúncio, né, da obra. Por trás tem elementos de construção coronelista, é o coronel que atenta a ele na questão do pensamento que vai roubar. Então, tem todo um elemento de construção político dentro das peças e das obras de Ariano Suassuna, né? Que a gente vai falar um pouco mais. Então, estou contextualizando esse histórico de Ariano Suassuna para as pessoas entenderem mais ou menos o prenúncio do que é que ele escreve e do que ele traz para a sociedade. Ele sempre admitiu nas entrevistas que ele não criou nada, né? Ele sempre dizia isso: olha, eu não criei, eu estou trazendo da cultura popular esses elementos, esses personagens riquíssimos, estou arrumando e colocando para a sociedade ver melhor, não é ver melhor, mas ter mais acesso a essa leitura. Então, assim, Chicó, por exemplo, do Alto da Compadecida, já era um personagem criado da literatura de cordel, entendeu? O Avarento, né, também já era criado pela literatura do cordel, né? O Euricão já era também um personagem criado pela literatura de cordel, e ele usa esses elementos fortes da construção popular, une alguns personagens com o outro e faz um novo enredo, uma nova capa, um novo forma. É aquela ideia que nada surge do nada, né? E nem o Exatamente. Ariano escapa disso, dessa compreensão. Existe críticas sobre isso, né, como a apropriação do bem, do povo, tal, mas não, ele é fantástico nesse sentido, né? Ele traz esses elementos fortes, diz as fontes, ele nunca negou as fontes, Sim. né? Diz as fontes e diz, ó, essa construção vem daqui, e aí estou unindo esse com esse, fazendo esse novo enredo, essa nova história, e está aí esses produtos, como o Santo e a Porca, que a gente vai ler um pouquinho dele hoje aqui. Aproveitar aqui um segundinho para agradecer, né? Tantas pessoas que seguem o Valber, eu chamei ele de Walter hoje, mas é Valber, viu? Tantas pessoas que seguem o Valber, como quem segue aqui o perfil da Marla, agradecer por estar aqui. Eu acho que pessoas que se achegam aqui porque são pessoas interessadas na literatura, né? Infelizmente, a gente tem um público pequeno, considerando o quantitativo, o universo brasileiro, né? Um público ainda pequeno que se intera com as questões relacionadas à literatura. A nossa escola, Valber, sou da área da educação, e a gente fala sempre sobre isso aqui, que a escola ela não prioriza ainda hoje a questão da literatura, porque eu vejo como da área da educação, como pedagogo, que através da literatura a gente pode explorar qualquer tipo de conhecimento, né? Então, agradecer as pessoas que estão aqui e falando especificamente do Santo e a Porca, porque é o livro que estamos lendo e as pessoas que são do clube, né, elas querem aprender mais aqui. É uma peça teatral, né? Mas, assim, como você falou, onde foi que o Ariano bebeu, né? Quais são as fontes que ele buscou para poder criar essa peça, especificamente, esse livro? Ok. Bom, de antemão também agradecer realmente a inúmeras pessoas que estão aqui dando depoimento de votos, né, e acreditando no nosso trabalho, e aí realmente parabenizar toda a equipe aqui, né, do Danado de Bom, por trazer leituras importantes, né. Então,
o Santa e a Porca, ele é uma obra de 57, eu acho, exatamente desse período, né, que traz e comunga com obras diversas da literatura de cordel, né? É a literatura de cordel escrita por muitos paraibanos e pernambucanos, porque a literatura de cordel ele inicia em Pombal, trazido por um precursor que se alimenta também de uma forma de leitura na Europa, né, e traz essa forma de leitura tipo livretos para um domínio e uma métrica diferenciada que só no Nordeste tem, né? Então, é da literatura de cordel, por Leandro Gomes de Barros, que é o precursor desse formato de ideias, desse formato de leitura, que se expande em todo o Nordeste essa nossa forma de escrever, essa nossa forma de contar e relatar histórias. Então, é a literatura de cordel que é a base desses elementos de construção de Ariano Suassuna, né? Sim. É também através da literatura oral, né? Que através dos cocos, dos contos, que o povo na rua declamam e vai criando esses elementos de construção. Então, o Santa e a Porca, ela tem essa origem, né? Ela, não só o Santa e a Porca, como várias outras obras literárias de Ariano Suassuna, mas ele bebe da fonte exatamente da literatura de cordel, em especial dos autores paraibanos e dos autores pernambucanos deste formato de leitura, né? Então, o Euricão é um personagem, como eu falei, já existente, né? O Coronel, né, também é uma forma muito replicada na literatura do cordel, e ele vai trazendo umas roupagens melhor, né, do Eudoro Vicente, né? Então, assim, a Margarida, que é personagens também muito repetitivas da Flor, né, que cheira mal, né? É por isso que o Eudoro não se casa primeiro com ela, porque tem essas mazelas dentro desse formato, né? Não sei se vocês percebem, né? Quando tem a Rosa, que é a mulher cheirosa, bela, esplendorosa, tem a Margarida, que é árida, que é fedorenta, que tem todo um meio de discussão sobre isso. É claro que eu não quero ser pejorativo às margaridas existentes no mundo, que tem margaridas belas, amáveis, cheirosas em todo o nosso contexto, né? Mas dentro desse aspecto, dessa leitura e de algumas leituras feitas na literatura de cordel, que traz esse contexto de relacionar a Rosa com a Margarida, fazendo distinção de ambas, né? Então, uma das críticas aí que o Ariano, você falou das críticas que a obra recebeu, né? Ela acusa o Ariano de ter copiado, né, passagens da peça de Plauto e da peça Molière, né? Que são peças produzidas há 2 milênios, né? Da época do Ariano. Então, qual é a sua opinião sobre essa crítica? Tem fundamento, não tem fundamento? Ariano, de fato, bebeu nessa fonte? Acho que eu ouvi alguma coisa ele falar sobre isso. Não, então, Ariano, ele é cervantista, né? Ele traz um pouco de Cervantes, ele vale pouco, não, muito. Quem vai ler, por exemplo, o clássico dos clássicos, que é Don Quixote de la Mancha, né? Quem vai ler A Pedra do Reino vai sentir essas buscas do ser humano e desse diálogo permanente de sonhos, de delírios, né? de fantasias que o Don Quixote traz, né? Então, assim, ele é um conhecedor e aí, diga-se de passagem, um grande leitor de obras europeias, né?
não só Cervantes, né? Mas ele bebe muito da fonte. É para tanto, o que é que ele faz unir? O que é o armorial em si? É ver elementos ibéricos dentro da construção poética, visual, musical, dentro dessa linguagem nordestina. Então, ele vai valorizar exatamente, ou tornar evidente, essa ligação ibérica dentro desse contexto. Então, ele une, ele pega os elementos de construção popular e traz o que tem de mais ibérico possível, que é as fontes europeias. Sim, sim. Não só no Santa Porca, né, no Alto da Compadecida, né, os elementos de construção religiosos dentro desse contexto, né, Santo Antônio é português, né? Santo Antônio é português e ele traz esse elemento de Santo Antônio dentro do Santa Porca por essa característica medieval, né, essa característica do erudito que tem na Europa. Então, ele bebe dessa fonte. Agora, assim, transcrever, eu não vejo, assim, há uma cópia, não. Há uma pesquisa, há uma busca de elementos de construção, enriquecendo a outra. Tá? Sim, sim. É claro que tem críticas diversas sobre o aspecto da construção. Mas no Santa Porca, por exemplo, a gente vai ver uma base de leitura, né, de Molière, mas vai ver base de leitura nordestina. Ele só pega esses elementos e une. Ele Nesse faz sentido. conexões, né, com vários É. pontos, né, E aí Santo Antônio torna-se também um santo para o Nordeste muito importante, né? Um santo junino, é o que abre o mês de junho. Então, do dia 1º de junho até o dia 12, são comemorados o dozenário, que é exatamente as comemorações de Santo Antônio. As festas juninas abrem com Santo Antônio, né? Então, assim, no Nordeste é riquíssima a figura de Santo Antônio, como também lá na Europa, né? Ele sai de Portugal em busca de uma santidade ou de um desafio em nome de Deus, em nome de Jesus, para ir ser sacrificado no Oriente, porque lá estava matando os que estavam difundindo a cristandade, né? E ele disse, não, eu vou me entregar para ir. Só que no meio do caminho ele se encontra com São Francisco e muda completamente a visão dele. Ele diz, não, se é para morrer por Jesus, morra aqui mesmo. Então vamos fazer a revolução aqui dentro de casa. Aqui, né? Na Bahia, né? Na Bahia tem vários municípios que têm como padroeiro Santo Antônio, né? Inclusive a minha cidade natal, que é Jequié, na Bahia, não sei se você conhece, o padroeiro de lá é Santo Antônio. E ontem, várias reportagens sobre o santo, né? Falei, casou aqui com que a gente vai discutir. E casou também, sem eu querer, o aniversário do Ariano Suassuna, que é 16 de junho, né? Não sei se foi coincidência ou providência, eu coloquei ele no mês de junho e falei, nem sabia que era a data do aniversário do Ariano. Mas assim, já que você trouxe essa questão do santo, a gente vai entrar para você poder ampliar mais essa resposta sua. O personagem, o Euricão, que você falou, e que é o personagem principal, de certa forma, né, no texto, ele está sempre entre o divino e o material, né, que remete a conflitos e ideias do barroco. Então, a pergunta é, quem é que esse homem aí, qual é a relação do Ariano com esse movimento barroco? Tanto na literatura, como você traz, ele traz a ideia do Santo Antônio, que acho que está ligado também a esse movimento. Como é que você vê isso no Ariano Suassuna? Não só na Santa Porca, mas como muitas obras traz o sacro dentro desse contexto, né, de leitura, né, trazendo realmente a responsabilidade do barroco, dessa busca
de uma aproximação divina dentro do fazer artístico, né? Uhum. O barroco é muito bem expressivo. Você entrar numa igreja barroca, você sente como se estivesse fora da terra, ou seja, está em transe, ou está entre... Só não está no céu, né? Porque aí passamos de... né? Está em transição. Tá Então, no purgatório da outra obra lá da vida. pois é. Então, tem esses elementos. O Santo e a Porca traz realmente também essa crítica política. Por que eu digo essa crítica política? Se a gente perceber, os coronéis estavam dentro dessa construção de escravizar, de bater, mas de se purificar na igreja, e aquilo tudo estava resolvido. Porque na concepção do coronel, a misericórdia divina, né, apagava todas as mazelas em busca do tutu, em busca do dinheiro, da arrogância, né, dessa avareza toda, era perdoável quando se ia fazer suas obrigações religiosas. Então, o Santo Antônio, ele está sempre questionado. Ele não tem uma hora no texto que ele questiona muito o Santo Antônio. Santo Antônio, cadê você para mim? Eu não sou o mais próximo a você, né? Você faz isso comigo e dá liberdade ao outro a chegar próximo do meu tesouro, que até então o tesouro dele não é a filha, né? A filha não importa. É o dinheiro em si. Então, assim, esse questionamento é um questionamento social e político ainda dentro de um contexto de quem? Eu tenho muitos empregados, né? Mas eu sou de Deus porque eu estou dando um alimento para eles. Eles estão muito Toda a bem. exploração também, né, Valdo? Do trabalho. Acho que o Ariano traz nesse. Está dentro desse contexto como um todo, né? Para tanto que, se você perceber, não só no Santo e a Porca, mas em todos os outros, enquanto um está preocupado com o bem material, o outro que está sendo explorado é o inteligente, é o matreiro, é o que traz a solução. Nunca é o coronel que traz a solução. Quem traz a solução é o subserviente. Quem traz a solução de todo o enredo é quem está sendo mandado. É o que aparentemente é o inteligente, né? Isso aí está em Torturas do Coração, no Benedito, tá? No Alto da Compadecida, nos Empregados, tá? Em várias outras obras de Ariano Suassuna, que quem traz a solução devido ao problema nunca é quem está com o poder, mas sim quem está sendo subserviente dentro dessa história. Bacana, né? Que é uma característica de Ariano, né? Uhum. Porque, queira que não queira, para a sociedade, quem é o inteligente é quem manda, né? Uhum. Quem manda é o doutor, né? O subserviente é o desalmado, é o que não tem pensamento, é o que é para ouvir ser, né, replicar o trabalho. Então, tem todo esse contexto dentro da obra do Santo e a Porca, bem característico, né? Que é exatamente a Caroba, né, que faz esse jogo matreiro de solucionar todos os problemas, né? E engraçado que a gente nunca vai que a solução seria por aí, né? E ela vai encontrando mecanismos e trazendo, né? Ela vai maquinando e vai trazendo soluções. E em todo momento a gente vai... da ideia do conhecimento popular, né? Que acho que a Ariana quis trazer também. Sim, claro. Riquíssimo, né? Como eu falei. Ele bebe da fonte exatamente do popular, que é a literatura de cordel. Né? Uhum. Ele vai na fonte, ele busca isso aí e torna-se poderoso na fala e vamos dizer, no diálogo que muitos outros não levaram, né? O Nordeste porque até então, nessa década, é bom lembrar que o Nordeste era retratado como fome, como miséria, como morte, como seca, né?
E aí ele traz um Nordeste brincalhão, um Nordeste inteligente, um Nordeste que sabe resolver problemas. Problemas desses trago por mazelas coronelistas, por mazelas de cunho. É claro que é uma outra crítica que se traz, né, que diz que o armorial é um elemento da branquitude para afastar o conhecimento negro. É uma outra história que também tem dentro das críticas, né, que também a gente pode estudar mais sobre isso. Mas eu vejo ele se apropriar até da própria casa, dos conhecimentos, porque queira que não queira, a família dele é família de bastardos, né? É família coronelista, né? Ele tem fazenda, tem uma herança familiar de fazendas, né? Então, queira que não queira, ele se alimenta do domínio da fala coronelista, né? Para poder expressar também dentro desses contextos, né? E ridiculariza a própria classe, óbvio, né? Para ser vamos dizer, enrolada, trapaceada pelo serviçal, ele brinca com a cara dele próprio. Sim. Tem alguns comentários aqui, né, da Pocina. Ela falou que o Ariano chegou a afirmar várias vezes: essa não é uma peça original, ou seja, ela se origina em variações relidas no contexto nordestino, né? Algumas pessoas comentando. E tem uma pergunta da Laura aqui que aproxima-se da que eu iria te fazer, que é o seguinte: apesar desse, como a Laura colocou aqui, né, como é que um homem com toda essa cultura consegue escrever de forma tão popular, de forma tão simples, né? E em O Santo e a Porca a gente percebe temas bem, eu diria, humanos, né? Que é a questão do amor, do ciúme e, sobretudo, da avareza. E aí, o que dá para a gente aprender, né, com o Ariano nessa peça sobre esses sentimentos humanos, né? Para a gente poder ser mais humano. Né? O que dá para a gente refletir a partir dessa peça, dizer não é assim, tem que ser dessa forma. Quando ele coloca o desfecho, aí eu já vou para o final para depois contar um pouco da realidade do contexto geral. Quando o Euricão ou o Eurico come cobra, né? Come cobra, come várias coisas, menos cobra. Ele jamais também aceitaria comer cobra. Mas, né, come outras coisas, no sentido do contexto político da história. Quando ele chega no final e percebe que um outro que dá um tapa na cara, que aquilo não vale mais nada, que aquele todo tesouro foi perdido pela leseira, pela imaturidade, ou por falta do conhecimento, né? Por falta do conhecimento, vamos partir daí. Que ele descobre que não vale mais nada, ele entra em choque, né? Como qualquer um cidadão. Mas todos nós vamos entrar em choque quando... E a Bíblia já diz isso. Não esquecendo que Ariano Suassuna é um bom conhecedor bíblico também, né? A Bíblia já diz isso, que nenhum metal vai ser valoroso na vida das pessoas. Tudo transforma em traças e ruínas, né? O metal vai enferrujar, o material vai virar traça. Então, tudo que a gente guardar como tesouro não é o tesouro dos céus, né? Isso não vai valer para nada. Então, a avareza em si já é questionado biblicamente, né? E ele só torna isso de elementos de construção, como eu falei, né? Ele fala das fontes dele em vários momentos, em algumas entrevistas, e une essas histórias num contexto bem natural, bem divertido, né? Então, assim, o desfecho já diz. Então, o conhecimento é necessário, não o material, não o vil metal, entendeu? Não a cédula de dinheiro. Isso vai tornar em nada. É bem claro. E é engraçado nisso, porque o coronel que teria aparentemente mais dinheiro do que ele, em nenhum momento na peça tem atos de avareza, mas tem atos de
desenrolar ou de desmentir ou de descaracterizar tudo que o Oricão constrói, né? Ou seja, às vezes, quem tem mais poder não está tão ligado com esse material em si, né? Então, a classe média que se preocupa muito com esse, acha que é Sim, rico, que sim. tem as Isso a coisas, gente né? vê coisas Está bem bem. caracterizado nessa história, né? O médio que acha que é rico está muito contextualizado com a história de hoje, né? Que muito mediano acha que é rico e que tem dinheiro, que vai ter mais dinheiro Vê e isso em que está coisas bem guardando. corriqueiras, né? A pessoa como você colocou aí, que é rica mesmo, ela anda bem simples. E geralmente o que não é rico, ele anda de forma, né, a tentar mostrar isso através dos seus bens, enfim. É, Vou colocar a é, pergunta da Antônia aqui, ou é Antônio Aurélio, acho que é alguém que você conhece. Ele pergunta: você consegue identificar traços do sebastianismo em Ariano? Só para poder não perder a pergunta dele aqui. a obra Pedra do Rei não é sebastianista, né? É exatamente contando, o enredo baseia exatamente na história de Dom Sebastião. Dom Sebastião foi um rei de Portugal que saiu do palácio para ir enfrentar a guerra e não voltou. Porém, os súditos e amantes do rei Dom Sebastião acreditavam que ele se encantou e que um dia ia voltar. Então, esse pensamento ideológico, essa criação, na verdade, ele morreu na guerra, ou desistiu de voltar para casa, encontrou outra mulher, não se sabe. Bom, sabe-se que ele nunca voltou para o Palácio Real e que alguns brasileiros, acreditando ainda nessa ideia, achavam que ele iria desencantar aqui. Por exemplo, tem uma história que é muito sebastianista, que muita gente não sabe, que é a do povoado de Antônio Conselheiro, Canudos. Canudos, aquele povo era sebastianista, né? Acreditava que Dom Sebastião estava mandando orientações para criar um novo reino, né? E aí, em Pernambuco, divisa com a Paraíba, existe duas pedras gêmeas grandes, assim, duas torres de pedras naturais, que se dizia que eram as torres do Reino Encantado do Dom Sebastião. Então, a obra A Pedra do Reino traz exatamente essa construção sebastianista, de que Dom Sebastião iria voltar, e para que isso acontecesse, tinha que haver um sacrifícios humanos. Aí também tem uma lenda dentro dessas duas torres gêmeas lá em Pernambuco, precisamente, eu acho que numa cidade chamada, eu esqueci o nome da cidade agora, já já eu vou lembrar, E na internet, mas eu não conheço pessoalmente, não, mas já vi essas pedras em imagens. Já. então, aí lá tem uma lenda ou um mito que houve um sacrifício humano de grande proporção, que o sangue derramou para desencantar a tal torre do Palácio Real de Dom Sebastião. Uhum. E aí é onde vem a história dos descendentes. E Quaderna, que é o personagem principal da Pedra do Rei, é o descendente desse Dom Sebastião, que carrega todo. Aí vai contar todo o enredo da história do sebastianismo dentro desse processo. Uhum. Então, Dom Sebastião ou sebastianismo está presente sim na obra de Ariano Suassuna. Se não me engano, está saindo duas novas obras que ele deixou como legado para a família, e um dos filhos dele está tentando, vai lançar em comemoração ao Memorial 50 anos que está acontecendo esse ano. Bacana. Então tem todo um enredo disso aí. Deixa eu só ver aqui que a minha tomada. Eu espero que tenha sido contemplado a resposta do movimento do sebastianismo dentro das obras de Dom Sebastião. No Santia Porca, por exemplo, não há elementos específicos sobre isso, né? Há um elemento que eu ia dizer antes, que é a questão de
É engraçado que, em todo momento, o Eurico, ele é opressor até aos serviçais dos outros, enquanto que o coronel não tem essa postura escravocrata, né? Não Uhum. sei se vocês perceberam isso, né? Na verdade, o coronel está mais ligado para as paixões, para Ele quer casar com a enrolar Margarida. do querer, né, carnal, e não do querer material em si. Uhum. A Porcina lembrou para você aí que é a cidade de São João do Belmonte. Acho que a Rê Isso, já lembrava. Belmonte. Exatamente, Belmonte. É, tem uma São frase três aqui que cidades. eu parafraseei do Ariano, que ele coloca o seguinte: considero-me um realista, mas sou realista não à maneira naturalista que falseia a vida, mas à maneira de nossa maravilhosa literatura popular, que transfigura a vida com a imaginação para ser fiel à vida. Eu acho que você trouxe muito disso, mas o que o Ariano está querendo dizer aqui? Vamos destrinchar aqui para o nosso público isso. Então, quando ele faz uma leitura erudita dos clássicos europeus, como eu falei, né, aí que ele busca, e quando vai para a feira ouvir o popular, onde o que de forma poética, de forma metafórica, escreve a vida, o popular descreve a vida, no sentido de dizer, de transcrever o que a vida está no cotidiano. Um usa elemento poético, metafórico. O outro vai falar nu e cru de forma poética, a realidade. Então, quando um cantador de viola fala dos seus sentimentos, fala do seu conhecimento, da sua historicidade, do seu meio, mesmo de forma métrica, que é uma forma poética de se escrever ou de se ditar, né? Ele está falando do cotidiano dele, né? E acho que é essa Então, as vida obras que de o Ariano está trazendo, a vida que de fato pulsa, né, dentro da gente. é tão forte isso, né? Não sei se vocês já ouviram um depoimento dele, que ele diz mais ou menos assim, não é com essas palavras. Ele diz que o maior conhecimento dele veio através dos loucos. Não sei se Sim, ele falou que vocês adorava os conhecem. loucos. Isso, ele adorava porque ele traz muito conhecimento a partir dessa realidade louca, adversa ao cotidiano que está sempre mascarado, sempre construindo através de pseudo de caras, né? E o Sim. louco não está aberto, espontâneo e tal. E realmente ele teve figuras com problemas mentais que era muito amigo dele. Lá em Aparecida mesmo tinha um desses que jogava pedra na Lua, né? E a gente acreditava que cedo ou mais tarde ele iria atingir a pedra na Lua mesmo. Era muito amigo, e quando ele morreu, o Ariano foi para o enterro. Só para você ter ideia do grau de intensidade da busca do cotidiano, da serenidade, da clareza que ele queria trazer. Então, ele traz essa clareza, esse diálogo dessa fonte povo, né? Aí eu digo, aí pega a roupagem erudita, né? Uhum. Ele traz essa realidade, pinta, maquia com coisa que está sendo vista no outro canto, o mais forte, como eu trago elementos medievais, né? Por exemplo, as insígnias, os brasões, né? Os ferrões, todos esses elementos armorial dentro desse contexto, dessa escrita, dessa visibilidade das obras plásticas dele, das obras musicais. Então, esses elementos fortes do nosso povo de forma erudita. É mais ou menos isso. A gente falou um pouquinho das críticas, né? Toda obra vai receber críticas, né? E além das críticas, a gente tem também
o que a gente pode chamar, assim, não sei se existe críticas positivas, né? Já ouvi uma crítica a essa ideia de crítica positiva, mas as boas recepções à obra foi a do Carlos Drummond de Andrade, logo na estreia do Santo e a Porca. E aí, eu, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, ele diz: todos nós, como Euricão, hesitamos entre o santo e a porca. Né? Você concorda com o Drummond? O santo, o elemento de proteção dele, né? Não só dele, mas como dos bens dele, né? É o que ele criava, né? Então, assim, o santo estava nesse diálogo de eu tenho que me pegar alguma coisa que não é humana. Naquele momento está expresso pela imagem, mas poderia nem a imagem estar. A construção da fé dentro desse contexto. E a construção da fé dentro desse contexto dá a seguridade no bem dele, que até então tinha valor, entendeu? Só a partir do momento que não tem valor que fica a interrogação. E agora? É a porca que não vale nada ou o santo que me traiu ou que me manteve vivo até agora? Tem essa incógnita no santo e a porca, né? O santo, ele, em certo momento, pode ser o maior traidor, porque a fé pode trair também, né? Eu tenho fé nisso, e de repente eu deixar de ter fé nisso por um cisco no olho, por uma coisa que a gente acha que não foi tão, o santo ou a fé não foi tão forte quanto o meu, para atender o meu querer, o meu pensamento idealizador, está dentro desse contexto aí. Sim, sim. E pensando um pouquinho mais sobre isso, acho que o Drummond tem expressou bem isso, né? Porque o tempo todo a gente está vivendo isso. Divino e profano, a Maria dos Remédios, Sim. por sinal, a psicóloga, minha irmã, está aí. Ela diz, entre o divino e o profano, claro. O divino e o pecado, não, né? Enfim, o tempo todo a gente vivencia isso. Isso. Voltando à questão das temáticas abordadas pelo Ariano dentro dessa obra, acho que a avareza é o tema principal que ele, né, traz aí, pelo menos na minha leitura. E aí eu queria saber de você, qual a leitura que você faz sobre a avareza dentro dessa obra? O que dá para a gente trazer para a nossa vida sobre a discussão que ele traz, né, de forma bem humorística também, mesmo que seja um pouco ácido que o Ariano traz, mas o que dá para aprender, para refletir sobre o tema avareza a partir da obra do Ariano? É bom lembrar que a gente começou a falar, e você foi muito fiel nessa questão, de que nada é em vão, algo tem que sempre ter alguma fonte ou alguma coisa para palpar, né? Então, a obra de Ariano Suassuna palpou muitas outras coisas, até tema de novela, que foi um avarento feito por Ari Fontoura, que foi uma pesquisa, eu acredito, grandiosa do Santiago. Ele fez o Santiago todo momento nessa questão. E aí, meu Deus, e aí, seu doutor, e agora? Né? Vão roubar, vão me tirar as coisas, guarda isso. Então, todo momento, a Ari Fontoura, como personagem do Avarento lá, eu esqueci o nome do personagem, mas tá, todo mundo sabe desse, para mim, baseou nessa questão, ou buscou fontes através também dessa questão. A avareza como um pecado capital, ela é algo muito intrínseco da sociedade. Os pecados capitais não são pecados que o ser humano evita. Fazemos todos. O sete, gente é cheio de luxo, gente é cheio de avareza, a gente tem ira, a gente tem gula, né? A gente perpassa por esse caminho, pois somos pecadores, né? Quando
o autor em sua obra evidencia um desses, aí sim, esse torna-se um pecado não meu. Eu não aconteço isso, porque a avareza é tão evidente que a gente não se identifica com o Euricão. Mas ele, como eu falei, representa dentro da gente. É porque os outros que estão pesando na balança minimizam essa nossa avareza interna, né? Tirar as outras torna evidente, e tornar evidente, a gente acredita que não, que a gente não tem essa ira, não tem essa avareza, não tem essa gula toda, né? Então, são essa forma filosófica de pensar que eu vejo na obra, entendeu? Que eu às vezes, não conseguia ver como Euricão, mas eu sou Euricão, né? Todos nós somos Euricão, né? Que Sim. outros bens mais importantes que a afetividade, que é a família, que é a filha, que é a irmã, que é a subserviente que está lá colaborando todo momento com ele. Isso não é importância, porque eles estão ameaçando o bem dele todo momento. Né? A filha ameaça, a irmã ameaça, a empregada ameaça, os vizinhos ameaçam, o amigo ameaça, até o outro que está se fantasiado de corcunda de Notre Dame também ameaça. Então, são esses elementos ameaçadores dentro desse corpo cotidiano. E a gente está sendo ameaçado todo momento. A gente, ao olhar ao lado, se sente ameaçado, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente não baixa a guarda da avareza, não baixa a guarda de outros sentimentos ou de outro pecado capital. Né? A gente tem. A Laura colocou aqui, né, que é para a gente pensar e olhar para dentro de nós mesmos, né, de si mesmo. E tem um ramo da psicologia que eu acredito que você conhece, que é a biblioterapia. Inclusive, a gente trouxe aqui no Danade Bom biblioterapeuta. Né? E como ele trabalha a partir da literatura, né? Trabalha o psicológico, né? Questões psicológicas a partir, e você vê que uma obra dessa ela é capaz de tratar tantas questões, né? Da ordem, digamos assim, do que é o ser humano. Além da avareza, o Eudoro e a Benona, eles são vítimas de uma sociedade que espera demais das pessoas, né? Ligado muito à questão das aparências. Isso não é diferente também lá com a Margarida e o Dodô. E aí acaba contribuindo. E aí eu queria pensar assim, essa questão da... Como é que eu posso... Seria uma questão... Quando o Ariano traz essa questão das aparências na sua obra, seria uma questão muito atual, que tornaria ele um clássico da nossa literatura? Realmente a obra de Ariano ele vai perpassar por várias e várias gerações, porque a gente acredita que um bom trabalho ele consegue transcorrer fronteiras, né? É muito real, né? Não sei se as pessoas percebem, até os títulos dos personagens estão ligados à imagem da personagem. Dodó. Dodó é dói, é o que dói, né? As pessoas às vezes não ligam. Não, ele é o que dói, né? Ele é o que se marginaliza, que se transforma numa posição de dor, né? Para quem vê o personagem, ele está a todo momento transferindo essa dor, né? A Margarida, a flor rejeitada, né? Que aparentemente se dá bem com o Dodó, mas é rejeitada pelo pai. Então, tem isso. Ou seja, ela não é o tesouro do pai. E queira que não queira, isso inconscientemente também traz mazelas na sociedade, né? Nas nossas famílias, em outros locais. Né? Eudoro
Eldorado, o que tem ouro, né? Também são esses elementos de construção. Aí Vicente já vai para um outro personagem que também é uma característica do machão, né? Do bonitão, do cordial, e essas coisas, né? Peão. O peão é o peão do jogo de xadrez. É o que tem menos poder, mas é o que está lá para garantir a guarnição, o cuidado de outras pedras, tá? Dentro desse contexto. Então, assim, se a gente pensar e estudar bem direitinho, Ariano não foi só colocar o nome dos personagens, buscar a literatura erudita lá na Europa e trazer o popular e misturar as tintas. Não, ele teve, sim, um pensamento filosófico, psicológico dentro desse contexto, né? Não só no Santa e a Porca, se a gente for estudar outro texto, também vai trazer esses elementos de construção que muita gente está sem entender essas construções, né, por trás do nome do personagem, da característica que ele traz, e esses elementos. Então, é muito interessante sobre isso. Então, eu espero que tenha trazido essa clareza sobre tudo isso, né? Então, essa é a minha forma de pensamento. Então, a gente traz, sim, essas construções desse personagem dentro do cotidiano, dentro do normal, e que está acontecendo naturalmente no dia a dia de hoje. Ainda tem muita gente pensando de forma coronelista, ainda tem muita gente pensando que o bem material é mais importante do que o espiritual, do que a afetividade, do que o afeto, né? Mais do que nunca, né, Valber? Mais do que nunca, essa mais do que nunca, a busca pelo poder, só pelo poder e não pelo poder por transformação, né? Bom, são vários outros questionamentos que devem ser levados. Então, assim, trazer nomes dessas pessoas dentro de um contexto e esses contextos também trazer na realidade de hoje está aí. Dodó tem centenas, Margaridas rejeitadas tem centenas, né? Os Eudórios da vida. Euricões, não sei se a gente pronuncia assim. Euricões da vida, muito mais dos Euricões da vida. Né? O peão, queira que não queira, é o que apanha tanta gente. Se a gente vê na nossa sociedade, os policiais pegando, arrastando as pessoas amarradas de forma cruéis, entendeu? E dizer, não, é porque ele roubou dois chocolates no supermercado e a gente vai ver os outros roubando aí, infinidade de vezes, a Laura falou aqui da caroba, né? Mas o Valber, ele trouxe uma explanação interessante logo no início da caroba, né? Você falou sobre ela. Então, o elemento importante da criação e do entendimento das coisas como um globo, apesar de ser subserviente, ela é quem entende de todo o mecanismo que está passando. Ela que é a mais realista de todas. Por quê? Como diz no Nordeste, ela que estava por dentro do Borogodó, né? Exatamente. É exatamente isso. Ela é a que domina todo o conhecimento do trajeto e ela quem traz as soluções, né? Eu já tinha falado no início exatamente que é ela quem traz as soluções. Como também lá no Alto da Compadecida, quem traz as soluções é o subserviente, né? É o empregado que traz as soluções, né? Bacana. É o que entende o macro, que às vezes a gente, quem sabe, acha que quem entende o macro é o doutor, é o proprietário. Na verdade, quem está entendendo de tudo e criando as soluções é quem está no serviço, prestando o serviço. Falando sobre a questão do humor presente na obra do Ariano, especificamente nesse livro que a gente está falando, do Santa e a Porca, ele é uma leitura, né, bem divertida, quando precisa, e reflexiva também.
Aí a pergunta é o seguinte, por que, apesar de um humor ácido, né, que o Ariano traz, que a gente não deveria estar rindo diante dessas situações todas, a peça gera muitas gargalhadas, né, pelo público que assiste. Ok. Vou dizer uma coisa importante para a sociedade. A comédia traz mais reflexão do que a tragédia. A tragédia traz pensamentos dolorosos que a gente, ao sair da leitura, do espetáculo ou do musical, a gente vai querer esquecer. Já com a comédia, as fichas vão caindo paulatinamente. Então a ficha caiu lá alguma coisa. Quando de repente amanhã você riu com alguma coisa que lembrou da comédia que você não vai querer esquecer, você vai outra ficha cair. Então, a comédia ele tem esse potencial quando a comédia é crítica, quando a comédia é construtiva, né? Porque tem alguns que escreve ou faz obra denegrindo ou tentando desfazer, denegrir já é um pejorativo, né? Desculpa aí. É complicado hoje em dia. Mas Continua. que ainda está na nossa relação de memória, essa Sim. desconstrução de racismo tem que ser diário, né? Uhum. E a gente tem que, sim, se autopoliciar e se corrigir, como eu estou fazendo agora. Eu peço Sim, sim. perdão a todos que não é do meu feitio, mas a queira que não queira, está na minha A memória construção da ativa. linguagem mesmo. E para poder desconstruir, eu preciso realmente tentar me replicar e toda a população tem que fazer isso, não só eu, como todas as pessoas. Então, para desconstruir todo esse pensamento, né, eu pulei, né? Então, eu estava falando Falando exatamente aí do humor na do obra. humor. Foi isso que está. Então, aí o humor, ele traz exatamente esse recorte para a gente exatamente estar pensando em coisas boas, né? E rir, aí vem um ato reflexivo. Então, o ato reflexivo vem exatamente para as memórias que a gente quer criar do que aconteceu. Isso também é característica de pessoas que pensam, que dialogam de autoconhecimento, né? Procurar encontrar mensagens também em todo tipo de leitura. E a comédia traz esse aspecto de melhores leituras do que a tragédia. A tragédia vai doer e a gente vai querer esquecer, e no esquecimento a gente também esquece a reflexão. Sim, sim. Não é à toa que as músicas, né, chiclete, como diz, fica na nossa mente. Aquela música que não diz muita, inicialmente não diz muita coisa, mas a gente acaba gravando aquilo ali. Enfim, Valber, só para a gente já ir finalizando, por conta da gente. Eu ouvi de uma professora, que foi inclusive a minha orientadora de mestrado, assim, live é no máximo 1 hora. A gente já passou de 1 hora, mas está muito gostoso, né, aprender aí, tá, essa troca com você. Mas, assim, pensando na ideia de Nordeste, porque, de certa forma, é um nicho nosso aqui falar dessa região, não como um separatismo, mas como com as particularidades que a gente tem, com as questões que a gente tem, que são diversas, né? O Brasil é um país diverso. Não quer dizer que outras regiões não tenham tantos problemas quanto a gente. A gente falava que quando líamos o João Cabral de Melo Neto, falávamos dos severinos. Os severinos, eles estão espalhados pelo mundo afora, não é a realidade do Nordeste, é a realidade do Sul, qualquer região do país e do mundo hoje. Mas, assim, pensando ainda na obra do Ariano, esse nordestino, como a gente viu, que vem de uma classe abastada, né? Diferente da maioria, da grande maioria do nosso povo. E qual é a imagem, assim, como é que o Ariano ele tentava mostrar esse Nordeste, né? E como é que ele é visto hoje, tanto aqui no Brasil como no mundo? Como é que você percebe hoje, ainda assim, a obra do Ariano, tudo que ele foi e é para o povo brasileiro? Que legal. É uma das
maiores expressões nordestinas, para mim, eu acho que para muitos também, não só por ter preconizado o movimento armorial, mas também por ter evidenciado, como eu falei anteriormente, a nossa cultura popular, deixando claro e objetivo de que nós temos conhecimento e arte afiada, expressiva, bela, né, mágica, picaresca, erudita, popular, né? Então, todos esses elementos de construção que Ariano traz dentro da sua obra mostra ao país e ao mundo a importância e o valor do nosso conhecimento, né? De nossa arte, de nosso fazer cultural. Ele não está morto, ele está presente no meio de nós, mesmo aceitando as críticas as críticas construtivas ou as críticas que o pesam sobre sua obra e sobre o seu trabalho, né? É tão importante que como outras obras, ele torna-se fundo e cenário para cinema, para minissérie global, né? Se a gente perceber, a primeira obra dele, que é A Mulher Vestida de Sol, ele faz parte de um contexto cinematográfico importante do Brasil, né? Que é exatamente o cinema novo, na década de 50, 70, né? Preconizado também por um grande artista chamado Glauber Rocha. Natural Então, da cidade que eu moro, viu? Natural da cidade que eu moro, Vitória da Conquista. Então, o trabalho dele vem em acessão e ser reconhecido não só quem faz leitura ou quem faz teatro popular. Ele perpassa isso, né? Ele é também isso, né? Ele é uma leitura popular, ele é um teatro popular, mas ele é um teatro erudito, ele é uma obra erudita, ele é uma obra reconhecida, é uma obra mastigada, cultuada, criticada. Então, queira que não queira, é um elemento importante na sociedade, para nós e para o mundo, né? Como eu falei, muita gente não sabe, mas ainda das obras dele que ainda não for, que não está ainda no meio, mas ele deixou mais duas obras, se não me engano, a trilogia da Pedra do Reino, que são mais duas obras que ele deixou como legado para os filhos e vai estar sendo publicado aí, como eu falei. Eu pelo menos ouvi de Danta, que é o filho dele, que é um dos que defende ainda as obras de Ariano Suassuna. Bom, uma outra coisa interessante que as pessoas também não sabem. Por exemplo, o filme que começou sendo série, também minissérie da Globo, que é O Alto da Compadecida, ela não é só o Alto da Compadecida, como muita gente pensa. A peça teatral do Alto da Compadecida baseia-se na história da morte do João Grilo, né? E a passagem dele na tentativa de conseguir voltar para a Terra. Os outros elementos de construção são outras obras, dentre eles o Santa e a Porca. O Santa e a Porca está dentro desse filme. A história da Rosinha, que não está, a Rosinha não está no texto original do Alto da Compadecida, nem Rosinha, nem Cabo 70 e nem Vicentão. Eles estão em outra obra de Ariano, que chama A Inconveniência de Ter Coragem. Essa obra é que consta o Vicentão, a Rosinha e o Cabo 70. E a Porca já vem da herança da avó, que está no Santa Porca, que quando quebra, o dinheiro lá dentro não vale nada. E tudo, a avareza do coronel para poder querer saber que em casa com Rosinha tem que ter dinheiro, então essa avareza vem nesse contexto dentro da Porca que vem dentro do filme. Então o filme não é só o Alto da Compadecida,
É o Alto da Compadecida, mais outras obras de Ariano compostas por essas que eu falei, né? O Santo e a Porca e também A Inconveniência de Ter Coragem. Muita gente não sabe, mas é uma mesclagem dessas obras. Quem Valber, não assistiu, não, pode terminar essa fala aí. quem não assistiu a Pedra do Reino ou ficou incomodado no primeiro momento de não ser o tão popular quanto o Alto da Compadecida, eu recomendo assistir e ler a obra, que é fantástica, uma obra cervantista, né, baseada na história de Cervantes lá, que eu falei, do Don Quixote de La Mancha, e essa busca incessante de sonhos, de ilusões, de pesadelos que a vida nos traz. E aí, vale a pena assistir a Pedra do Reino, eu estou no elenco, né? Muita gente não vai me conhecer, que também não estou assim, mas tudo bem, tá lá o Valber Matos. Quantos anos teve a gravação, Valber? Quantos anos? Foram 3 meses. Foram 3 meses. Quantos anos tem que você gravou? Foi em 2007, 2017, 10 anos, mais de lá para cá, 16 anos. Sei. 16 anos. Não tem muito Passa tempo, não. rápido, Vai né? estar idêntico, vai estar idêntico. Não, lá eu estou mais sério. Lá eu estou mais sério. Tá mais velho. Ai, ai. Valber, assim, eu li pela primeira vez também. Tem muitos livros que eu leio junto com os participantes do clube. Esse foi um que eu li junto com eles, né? E essa visão que você trouxe, muita coisa eu não tive na primeira leitura, até porque a gente fala aqui que a literatura ela é feita de camadas, né? A gente lê, cada vez que você lê, você vai descobrindo coisas. Cada pessoa que lê, ela vê de uma forma, enxerga pontos que outras pessoas não leem. Depende muito também da nossa formação, né? Das nossas vivências. Isso influencia nas nossas leituras. E assim, percebe-se o quanto você tanto conhece do autor e de sua obra, quanto essa sensibilidade para captar coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas que estiveram aqui conosco não conseguiram captar. Não por serem seres, digamos, inferiores, não é nesse sentido, mas talvez elas tenham descoberto outras coisas que você também ainda não descobriu, né? Mas é isso que nos enriquece mesmo, assim, de uma forma muito gostosa. É por isso que a literatura, a gente está aqui todo dia falando, todo mês falando de um autor, tentando explorar uma obra o máximo possível. A gente sabe que isso é impossível, porque, né, uma literatura como essa do Ariano, ela tem interpretações, digamos, infinitas, eu acredito. E, assim, a gente quer aqui te agradecer, assim, eu digo sempre que faltam as palavras e a gente não vai lhe dar a porca cheia de dinheiro, porque esse dinheiro não vai valer muita coisa, né? Dessa perspectiva que a gente está falando aqui. Mas o que a gente pode trazer aqui é a bênção do Santo Antônio, né? Na sua vida. Enfim, e te dizer muito obrigada mesmo por esse momento ímpar aqui, tanto para... Eu acho que eu digo que manter pessoas aqui na internet com a competição que a gente tem hoje, com esse universo de informação que a gente tem hoje, são de fato pessoas que apreciam, estão interessadas em conhecer mais sobre literatura. Então, eu deixo aqui meu sentimento de muita gratidão para ti e abro espaço também para você agradecer, que eu vi muita gente aqui te elogiando, os parentes, primas, né? Amigos, e isso que é gostoso, isso que vai, acho que o Ariano, em toda a sua obra, tenta resgatar isso, né? Essa coisa, o Ariano, o pouco que eu conheço dele, era uma pessoa muito humana, e eu aprecio muito pessoas que são muito humanas, porque hoje a gente tem convivido com pessoas humanos que não são humanos. Não sei se você me entende. Entendo, sim. Bom, agradecer a todos e todas que estão aqui me elogiando,
passando o afeto pessoal, o desejo e o reconhecimento da boa leitura que fizemos aqui. De antemão, eu aprendi muito também as suas colocações e suas contextualizações. Quando veio a minha, eu chegava a dizer, meu Deus, mas vamos lá, no meu entendimento, no meu prisma de conhecimento a respeito de cada assunto. De antemão, não foi nada combinado, estou surpreendido e surpreso com toda essa história. Já conquistou um leitor também, de antemão, a leitura nos transforma e, queira que não queira, a mensagem do Santo e a Porca é muito importante. O Santo Antônio quer nos dizer todo momento de que só podemos conseguir transformar a avareza do euricão na vida cotidiana a partir do momento que a gente perceber que a gente é eurírico. Tá? Foi aquilo que eu disse. Quando um dos pecados torna mais evidente em detrimento aos outros, a gente acha que é o escândalo. Mas se a gente pensar, a gente está cometendo os mesmos pecados ou todos os pecados ao mesmo tempo, a cada hora, em cada circunstância. Bom, falar sobre a humanidade de Ariano Suassuna, eu posso dar depoimento, sim. Eu conheci ele antes da minha experiência com a Pera do Reino, e na Pera do Reino ele fez questão das gravações estar sentado, falando com todo mundo, afegando todo mundo, respondendo à concepção de cada personagem. Ele fez questão de dialogar com todos os atores que estavam presentes lá. Isso foi muito importante para cada um de nós. Mas eu conhecia ele antes. Eu fazia engenharia agrícola, como você citou, e eu fazia e terminei na mesma época, na mesma turma que uma sobrinha dele, Carolina Dantas, filha de seu Manelito, que cuidava da fazenda lá, da família em Itaperuá, a Fazenda Carnaúba, que é um dos maiores produtores de queijo de leite cabra e tal. Então, eu terminei com ela e a gente resolveu nossa festa não ser um baile, e sim uma festa, um churrasco lá na fazenda de Ariano Suassuna, e na ocasião ele estava presente. Então, foi muito simpático, muito carinhoso, muito atencioso, e nossa festa de formatura foi na casa dele, na fazenda Carnaúba, em Itaperuá. Então, foi o primeiro conhecimento, e através disso, outros diálogos a gente teve, como, por exemplo, na época para liberação de espetáculos, tal, um contato com ele autografou as direções e os espetáculos lá no sertão da Paraíba. Bom, é demais. Meu abraço para a terra. Alguém falou aqui que você, né, os elogios, eu falei, aí fala, ele é muito bom, é por isso que ele está aqui, porque é danado não é bom, é danado de bom. A gente tem as pessoas danadas de boas aqui. Valbe, muito obrigado, muita luz, né, paz na sua vida, saúde. A gente tá junto aqui agora, eu digo que as redes sociais, né, nos conecta, a gente tá junto aqui agora todos os dias nessa troca aí. Tudo de bom para você. E agradecer também todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Quem quiser, né, acompanhar o trabalho do Valbe, segue o Valbe, segue a Marla aqui. E a gente vai seguindo, construindo essa coisa que é a coisa mais gostosa que eu digo, que é conexão, né, de pessoas. Isso é muito bacana. Gente, boa noite. Obrigada. Até a próxima, né? Até a próxima live aqui, semana que vem. Abraço. Abraço, Valbe. Vou deixar gravado para se você quiser ver depois, enfim, compartilhar, tá bom? Abraço.